Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Quem não conhece as palavras, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Universalmente conhecido. A gente já deve ter visto parte desse salmo em adesivos, em para-choques de caminhões pelas estradas, em quadros na parede, enfim. Esse é o salmo mais conhecido de toda a Bíblia. É um salmo também conhecido por ser lido em velório. Americano, todo velório ou todo enterro, sepultamento, ele lê o Salmo 23, porque muitos gostam do Salmo, amam o Salmo 23. Salmo 23, musicado como nós cantamos, em diversas versões ao longo dos séculos. O Salmo é em si uma canção. O livro de Salmos é um livro de cânticos, só que as músicas, por não terem sido registradas, porque não existia ainda partitura, elas se perderam ao longo do tempo. Mas é muito bonito a gente ver que Davi, ao escrever esse salmo, que tem cerca de 125 palavras, ao longo de todo esse salmo ele só teve uma preocupação: explicar para o leitor o que era a palavra inicial deste salmo: o Senhor. Todo o salmo gira em torno disso, do Senhor. E a partir desta colocação inicial desse vocativo, Senhor, ele escreve todas as outras palavras para explicar o que é o Senhor. Nós temos, às vezes, visões muito pobres, equivocadas, pequenas sobre o que é o Senhor. Visões inadequadas de Deus. Para muita gente, Deus é mais ou menos um gênio da garrafa, que você esfrega quando você tem um pedido para fazer. Aí você pega a lâmpada, esfrega a lâmpada, o gênio aparece e fala assim: 3 pedidos para lhe conceder. E aí essas pessoas procuram Deus quando elas têm um pedido para fazer. Um socorro na área financeira, que é o que mais se pede na atualidade, principalmente depois da teologia da prosperidade. É um pedido na área da saúde, é um pedido na área de um entrave profissional. São pessoas que procuram Deus porque precisam colocar diante dele um pedido, porque tal qual um gênio, só ele tem o passe de mágica que pode destravar situações e resolver problemas. Outros olham e veem nele talvez um velhinho legal. Até porque você fala assim, imagina Deus. O imaginário popular sempre imagina Deus um cara velho de barba branca. Culpado disso é Michelangelo, que pintou na Capela Sistina um Deus velho de barba branca. E aí as pessoas acham que esse Deus é bonachão, que esse Deus ele é só bonzinho o tempo inteiro. Chegando ao ponto de dizer que Deus é tão bom que não vai mandar ninguém para o inferno, porque ele é muito bom. E todo mundo sabe que o bonachão é aquele que, pensando que é bom, ele deixa de ser justo. E Deus não é esse vovô bonachão. Outros acham que Deus, e eu cunho essa expressão, é aquele cara da música: ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Me dá um dinheiro aí. Deus, me dá dinheiro para pagar as minhas dívidas. Me dá dinheiro para comprar um carro. Me dá dinheiro para comprar casa. Me dá dinheiro porque eu quero viajar. Me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Afinal de contas, eu oferto. Afinal de contas, eu de vez em quando dizimo. E aí a gente acha que dízimo e oferta é investimento financeiro. Que triste. Mas o culpado também são aqueles que ocupam o púlpito e dizem que é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é o dízimo e oferta. Dízimo e oferta nunca serão investimento financeiro.
Se esse é o seu pensamento, queridos, pare imediatamente, porque você não vai recolher dividendos disso. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas nós precisamos da bênção dele. E, infelizmente, muitas pessoas só procuram Deus porque precisam de dinheiro. A ponto de que muitas igrejas divulgam: venha para cá a igreja, eu era pobre, agora sou rico. Venha aqui para a igreja, porque olha só, eu não tinha nada, agora eu tenho. Eu andava de BRT, agora eu tenho um carro importado. Aí as igrejas lotam, porque as pessoas também querem deixar de andar de BRT. Elas querem sair daquele imóvel menor para um imóvel maior, e baseado nesse equívoco da visão de Deus, elas procuram o Senhor. E tem o Deus que a gente acha que é marionete nossa. Vocês conhecem marionete? Todos nós conhecemos marionete. Marionete é o brinquedo atado com cabos, fios ou cordas que nós manipulamos de acordo com a nossa vontade. A gente fala assim: senta, o boneco senta, levanta, corre, o boneco corre, ri, o boneco ri, bate palmas, o boneco bate palma. E nós achamos que nós fazemos de Deus marionete nossa. Ou seja, a minha vontade é a que interessa. Se eu quero isso, ele vai ter que me dar. Se eu quero ir para tal lugar, ele vai ter que fazer com que eu vá. Se eu quero receber isso, ele vai ter que fazer com que eu receba. Como se ele vivesse à mercê dos nossos desejos. A ponto das pessoas hoje ordenarem: eu ordeno a bênção. Eu ordeno que isso aconteça. Quem somos nós para ordenar Deus sobre alguma coisa? Essa visão equivocada de Deus está fazendo com que hoje milhões, quiçá bilhões de pessoas estejam servindo a um Deus que não é bíblico, a um Deus que não é apresentado na sua palavra. Você quer saber quem realmente Deus é? Davi apresenta. Davi começa: o Senhor. Na verdade, essa palavra o Senhor, que nós traduzimos como o Senhor, é Yahvé, que é o nome de Deus. O nome de Deus é Yahvé. Yahvé, eu sou, é o nome de Deus. É o nome de Deus. Deus não é o gênio da lâmpada, Deus não é o vovô bonachão, ele não é o Deus marionete, ele não é o me dá um dinheiro aí. Ele é o Yahvé. Mas por que Davi escolheu Yahvé? Por que ele não chamou de El Shaddai, Todo-Poderoso, El Elyon, Deus Altíssimo, El Olam, Deus o Eterno? Por que ele escolheu Yahvé? Yahvé. Na verdade, essa palavra é um tetagrama, são quatro consoantes. Y, W, Y, H, W, H. Yahvé. Yahvé. É impronunciável, o nome de Deus é impronunciável. O ser humano não tem o direito de pronunciar sequer o nome de Deus. E aí, nós, através do tempo, vamos colocando consoantes no meio para podermos pronunciar este nome. Queridos, esse nome é tão santo, que os copistas da lei, quando iam escrever esse tetagrama, eles escreviam uma vez, paravam, queimavam a pena com que eles escreviam, tinham que tomar banho, mudar de roupa para voltar novamente. Porque o nome de Deus é santo. E hoje nós usamos o nome de Deus para qualquer coisa. Juro por Deus, valha-me Deus, meu Deus. Deus virou interjeições populares. O desrespeito com o nome de Deus é tamanho que, se não fosse a misericórdia dele, a humanidade já tinha sido consumida. A Bíblia nos apresenta diversos vocativos para Deus. A Bíblia nos apresenta Adon Cavadot, Rei da Glória, Adonai, Senhor, Elcaná, o Deus zeloso, El Elá, Todo-Poderoso, El Elohei Israel, Deus de Israel, El Olam, Deus eterno, El Raí, o Deus que tudo vê, El Shaddai, o Deus todo-poderoso, Elion, Altíssimo, Elohim, Criador, Eloi, Senhor de todas as coisas, Jehoshua, Javé é a salvação, Jeová Jiré, o Senhor provê, Jeová Nissim, o Senhor é minha bandeira, Jeová Shalom, o Senhor é paz, Jeová Shammah, o Senhor está presente, Kadosh Santo, Kadosh Israel, Santo de Israel, Rafá que cura, Safará juiz, Yeshua,
juiz. Mas o nome que Deus declara ser o seu nome é Iavé. Êxodo 3, 13 a 14. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Que lhes direi, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. O eu sou. E a fé, eu sou, me enviou a vocês. E por que é que Deus se apresenta? Porque eu sou. Porque Ele é sempre. De eternidade a eternidade, Ele é o Senhor. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. De eternidade a eternidade, Ele é o Criador de todas as coisas. De eternidade a eternidade, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. De eternidade a eternidade, Ele é eu sou. Eu sou. Eu sou. Deus nos disse o seu nome. Ele fez questão de declarar. Mas quem é que eu vou dizer que me enviou? Eu sou o que sou. O eu sou. Iavé. Iavé. Mas por que ele disse o nome dele? Queridos, quando você é apresentado a uma pessoa, o que é que você fala? O que é que você fala? Muito prazer, eu sou fulano de tal. Nós nos apresentamos pelo nosso nome. Deus declarou o seu nome porque ao declarar o nome, naquele momento, ele estava demonstrando pelo seu amor o desejo de proximidade que ele queria ter com o seu povo. Essa intimidade que ele quer ter com você, mas que você bloqueia porque você está longe dele, porque você vive à mercê dos seus desejos, das suas atitudes equivocadas, da arrogância de pensar que você sabe o que está fazendo, de quem você é, das suas escolhas sem submeter a Deus. O desejo de Deus é ter intimidade, comunhão comigo e com você. Estar junto ao nosso lado. Ele é onipresente, queridos. Ele está em todos os lugares. Mas presta atenção. Não significa porque ele é onipresente que ele vai estar compartilhando dos seus erros, dos seus equívocos, dos lugares aonde você não deveria estar, das coisas que você não deveria fazer. Ele é aquele que é. Ele sempre será. Ele não muda. A palavra dele diz, Malaquias 3,6. De fato, eu, o Senhor, Iavé, não mudo. E por que nós queremos que Deus mude hoje, na atualidade? Que Ele aceite aquilo que é pecado na palavra dele. Que Ele se dilua no meio do pecado, mesmo em locais que dizem que estão clamando pelo nome dele. Por que a gente acha equivocadamente que qualquer lugar que invocar o nome do Senhor, Ele vai estar? Queridos, olha só, o meu porteiro na casa dele pode chamar Álvaro, 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 e eu não vou estar lá. E eu não vou estar lá. E as pessoas acham que qualquer lugar que você entre, que se diz igreja, que levantem a mão, que cantem às vezes as mesmas músicas que você canta, por esse simples fato, Deus está ali. Ele não muda. Aquilo que ele declarou que é pecado há 3.000 anos, continua sendo pecado agora, e vai ser pecado se ele não voltar daqui a 3.000 anos também. Ele é imutável, ele não muda de pensamento, ele não muda de atitude, ele não muda os seus conceitos de justiça, ele não muda uma vírgula na sua palavra, que nós estamos querendo hoje, na atualidade, adulterar. Há um grande movimento para se adulterar a Bíblia. Precisamos atualizar a Bíblia, a palavra daquele que não muda, a palavra daquele que é o Senhor, como ele declara. Em Hebreus 13:8 diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Nós nunca somos o mesmo ontem e hoje. Até porque cada dia nós envelhecemos. A gente não percebe porque a gente se olha todo dia, a gente se vê no espelho. Mas quando você fica muito tempo sem ver uma pessoa, e aí você encontra com aquela pessoa, você diz assim, nossa, essa pessoa envelheceu bem, ou essa pessoa envelheceu mal. Uma vez eu encontrei com um colega meu, que eu não via, acho que 2 ou 3 décadas. E ao me aproximar dele, eu pensei assim, meu Deus, como esse cara está velho.
Só que eu esqueci que do outro lado, ele devia estar falando a mesma coisa quando olhou para mim. Meu Deus, como esse cara está velho. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Ele não muda, é o mesmo. O mesmo Jesus Cristo que participou da multiplicação dos pães que o César falou aqui. É o mesmo Jesus Cristo que está aqui hoje juntamente conosco, recebendo o culto de adoração que nós estamos prestando a Ele. Salmo 92 diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. O eu sou o Senhor de todas as coisas. Que privilégio é esse que eu e você temos? A gente tem o equívoco de dizer: eu vou assistir o culto na igreja. Queridos, você não assiste culto nem eu. A gente presta culto ao Senhor. A gente assiste filme no cinema, a gente assiste peça de teatro, a gente assiste série na TV. Culto não é para ser assistido. Culto é para ser prestado com reverência, com adoração, com disciplina. Nós prestamos culto ao Senhor. As pessoas, eu vou assistir o culto da minha igreja. Não, nós vamos prestar culto a Deus. É render a Ele a nossa homenagem. É render a Ele a nossa subserviência. É render a Ele a nossa gratidão. É render a Ele, queridos, o nosso louvor. É render a Ele a nossa adoração. Nós prestamos culto àquele que é o mesmo de eternidade a eternidade. E eu fico pensando, ao longo de todos esses milênios da história da humanidade que a Bíblia relata, quantos cultos não foram apresentados a Deus? Quantos altares não apresentaram sacrifícios a Deus no Velho Testamento? Ao longo dos 2000 anos que a igreja existe, quantos cultos em todos os lugares do mundo, por bilhões de pessoas, já não foram prestados ao Senhor? E Ele, aquele que é de eternidade a eternidade, recebe o meu culto. Eu que sou um homem miserável, pecador, estou aqui para agradecer a Ele. E Ele recebe o meu culto como incenso agradável, derramado na presença dEle. Quem somos nós? Quem somos nós? E aí, queridos, nós verdadeiramente precisamos destruir, desconstruir o Deus que é mágico, que resolve os meus problemas. Porque se Deus não resolvesse um probleminha seu, você ia embora, porque a salvação não é suficiente para o ser humano. Mas só vai me salvar? Não vai resolver mais nada para mim? Só salvação, só eternidade? E dinheiro, e bens, e fama, e coisas que eu quero, e aquilo que o meu coração deseja. Nós não estamos preocupados com aquilo que Deus quer de nós. Nós estamos sempre preocupados com aquilo que nós queremos de Deus. A gente diz: eu apresento a Deus o melhor. Acabei de dizer, a gente traz uma oferta de valor que só você sabe, Deus. E a chance é que, essa oferta Ele vai ter que multiplicar. Ele multiplicou os pães, vai ter que multiplicar essa oferta. E aí eu digo para você o que Davi disse: que privilégio é esse que eu tenho de trazer a Deus parte daquilo que Ele mesmo tem me dado. Se Ele não desse a você, você não tinha nada. Absolutamente nada. Deus, Ele é o mesmo, é por isso que Ele não fica mudando as promessas que Ele faz. A lei muda toda hora. Ontem eu estava conversando com uma pessoa lá em cima sobre a lei da cidadania italiana, mudou. Está mudando a lei também da cidadania portuguesa, está mudando. A lei muda assim. Aqui no Brasil você paga IOF hoje nesse valor, mas mudou a lei, agora você vai pagar mais. Deus não é assim, Ele não muda. As promessas dEle, queridos, que Ele faz são imutáveis. Eu é que não permito que elas se cumpram. Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso Ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? E aí você, mas por que Ele não cumpriu ainda? Não procure a resposta em Deus, procure a resposta em você. Procure a resposta em mim, se for as promessas para mim. A gente está sempre perguntando: mas Deus, por quê? Por quê? Por quê? E aí a gente não se pergunta, porque nós olhamos sempre para Deus, que Deus tem que fazer. Eu só tenho que receber. Se as promessas não se cumprem, querido, e Ele fez, não pergunte para Ele por quê. Mas examine-se o homem
a si mesmo. Davi tinha um coração tão quebrantado. Eu fico imaginando o jovem Davi, que quando escreveu isso era um pastor de ovelhas. Era um jovem de 16 anos, 17, coração puro diante de Deus. A Bíblia diz que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Que adjetivo mais lindo, que adjetivo mais profundo. E ele, quando se refere a Deus, ele se refere a Yahvé, Senhor, eu sou. Ele rememora, ele vai a cerca de 500 anos antes dele e se encontra lá diante de Moisés. Quando Moisés pergunta, o que eu vou dizer, qual é o nome? Você vai dizer, eu sou o que sou, e Yahvé é o meu nome. E ele começa escrevendo exatamente assim, Yahvé, o Senhor é o meu pastor. Ele poderia ter pensado em qualquer outra metáfora, queridos, como eu já disse aqui. Você pode chegar para mim e falar assim, pastor, eu vou atender você. Comandante, eu vou atender você. Mas o meu nome é Álvaro. O meu nome é Álvaro. Você pode chegar, pastora, doutora, psicóloga, tudo isso é vocativo, ela vai atender. Mas o nome dela é Elaine. Deus não quer que nós o conheçamos pelos adjetivos que ele possui, mas pela essência que ele é. Deus quer que nós conheçamos exatamente o eu sou, mas o que ele é. Talvez você saiba declarar os adjetivos de Deus, mas você ainda não conhece Deus, talvez na essência que ele quer ser conhecido, que ele nos convida a conhecer. A gente precisa sair da superficialidade da vida espiritual. Nós vivemos vidas superficiais, espiritualmente falando. Nós vivemos vidas religiosas. Nós vivemos muitas vezes vidas cerimoniais. Fazemos cerimônias. O culto não é uma cerimônia. Talvez hoje já tinha gente perguntando, por que só cantou 3 hinos no início? Por que não cantou 4? Por que depois da oferta teve... Porque não é uma cerimônia. O culto é adoração, é a essência de adoração derramada na presença de Deus. E o Espírito Santo move, e o Espírito Santo acontece, e o Espírito Santo realiza. E eu digo uma coisa para você, queridos. Esta casa é uma casa cheia do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, faz um passinho aí, tem pastor dançando, fazendo passinho. Queridos, eu sou pastor, eu não sou palhaço. Eu sou pastor, eu não sou showman. Eu sou pastor, eu não estou aqui para fazer comédia. Eu estou aqui para gritar aos 4 cantos e para que eu mesmo ouça. Jesus Cristo está voltando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Sem preparo, nós não veremos a Deus. E o que hoje a humanidade grita é Deus quer você de qualquer jeito. Só vem, só vem. Vamos pra God. Agora as igrejas estão dançando pra God. E todo mundo, oba, vamos. Se você gosta, querido, tem um monte de igreja fazendo isso, é só procurar. Aqui você não vai encontrar. Aqui, a gente está aqui para servir aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que eu conheci quando eu tinha 6 anos de idade é o mesmo Deus a quem eu sirvo agora que eu tenho 65 anos de idade. E eu vou morrer, Ele vai continuar sendo Deus, e eu vou morar com Ele por toda a eternidade, e Ele será sempre o mesmo, porque Ele é o eu sou, o Yahvé. Davi se lembrou dos seus dias como pastor, a realidade dele. Ele era pastor. E ele diz, o Senhor, Yahvé, é o meu pastor. É o meu pastor. E se ele é o meu pastor, eu sou o quê? Eu sou ovelha. Eu sou ovelha. E muita gente se habituou a dizer que é ovelha sem ser ovelha. Porque hoje a casa de Deus tem mais bodes do que ovelhas. E nem consegue entender por que é ovelha.
Por que a Bíblia nos chama de ovelha? Por que Deus nos chama de ovelhas? E eu gostaria de pensar sobre isso com você. O tema da nossa mensagem, queridos, é: somos ovelhas. Somos ovelhas. Vamos ler, nós cantamos. Vamos ler o Salmo 23? Eu passei a semana ouvindo o Salmo 23. Um dia eu saí para correr, e aí eu tenho uma seleção de músicas no meu Apple Watch, e aí o Salmo 23 começou a tocar. Aí eu ouvi uma vez, ouvi 2 vezes, ouvi 3 vezes, ouvi 4 vezes, ouvi em looping. Teve um momento aqui na trilha que eu estava, eu parei, comecei a chorar na presença de Deus. Eu disse: o Senhor é meu pastor. E é sobre isso que eu vou pregar aqui hoje e nos próximos domingos do mês de julho. Nós vamos pensar com profundidade no Salmo 23. Para transformar o Salmo 23, queridos, em algo que é concreto na nossa... Não é só algo que a gente aprende a decorar quando é criança. Porque se eu perguntar para você: o que é preparas uma mesa na presença dos meus inimigos? Por que a minha cabeça tem que ser ungida com óleo? Você não sabe nem explicar. E não basta, no mundo espiritual, não basta você saber coisas decoradas. Você tem que viver aquilo que a Bíblia declara para que se torne uma realidade no mundo espiritual. Nós temos muitas pessoas com muitos salmos decorados, versículos decorados. Nós temos muita teologia, muita filosofia que não salva. O que a gente precisa é de vida espiritual plena, concreta, real, na presença de Deus. Salmo 23. Você quer ler comigo? Vamos ler juntos? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém. A Bíblia diz que nós somos ovelhas. Não se anima muito não, queridos, porque não é tão elogio assim não. Ai, a ovelha bonitinha, branquinha, fofinha. Essa é a ovelhinha que você dá para o seu filho quando ele é criança. Da Bíblia não é assim não. Isaías 53:6 diz assim: todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Todos nós, tal qual ovelhas. Diz a pessoa que está ao seu lado: você é ovelha. Mesmo que seja bode, hoje a gente vai dizer que é ovelha. Salmo 95:7. Porque Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Nós somos ovelhas da mão de Deus. Salmo 100. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Ele nos fez ovelhas do seu pasto. Salmo 79:13. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Mas o que é ser ovelha? É sair por aí balindo, porque a ovelha, ela bale. Mé, mé, mé. É sair daí pulando. Tá? É aquilo que você conta quando está com insônia, que fica pulando cerca na tentativa de que o sono venha. Por que a Bíblia nos chama de ovelhas?
Eu gosto muito, queridos, de entender as metáforas que a Bíblia faz com a minha vida, para que eu possa, da mesma forma, compreender aquilo que é aplicável de forma que eu possa ser melhor a cada dia diante de Deus. Você já viu ovelha sozinha? Impossível. Se tiver aqui um veterinário, vai dizer, ovelha é gregária. O que é isso? Ovelha só vive em grupo. Ovelha não vive sozinha. Ovelha não é que nem o tigre que vive isolado. Ovelha, ela é gregária. Tem que estar junto, precisam estar em rebanho. E nós como ovelhas, é por isso que Deus diz, vocês são ovelhas do meu pasto, do meu pastoreio. Vocês precisam estar juntos. Juntos como e aonde? Juntos na igreja. Hoje é uma grande mentira. Ovelha ficando sozinha em casa, não existe. Eu sirvo a Deus sozinho na minha casa, eu não preciso de igreja. Ovelha tem que estar junta no rebanho. Se está sozinha, não é ovelha. E se não for ovelha, não está no pastoreio de Deus. Não vai usufruir dos pastos de Deus, como Ele mesmo declarou aqui. Hebreus 10, 25. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Que dia que se aproxima, queridos? Que dia que se aproxima? O dia do Senhor, o dia do arrebatamento da igreja. O dia em que, de repente, a gente não vai estar mais aqui. Eu estava cantando com a pastora Elaine, e nós vamos cantar aqui na igreja esse hino. Os meus queridos da Assembleia de Deus conhecem. Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. E eu fico, queridos, imaginando como vai ser um dia as pessoas, cadê aquele pessoal do Fronteira? E se você estiver aqui para explicar, eu tenho pena de você. Porque você vai ser um daqueles que vai dizer assim: aquele povo foi embora para Sião. As pessoas estavam preocupadas dizendo que o anticristo ele vai se estabelecer no caos que vai vir agora da guerra do Irã com Israel. A economia vai quebrar e as pessoas vão se revoltar. Vai ter uma insurreição mundial e aí o caos vai estar implantado e o anticristo vai aparecer. Queridos, o anticristo pode até já estar vivendo. Mas o caos que vai acontecer para ele poder ser implantado é o caos que vai acontecer quando eu e você, quando as ovelhas do Senhor forem encontrar com o seu pastor, quando nós formos arrebatados. A música diz: onde está o dirigente da igreja? Onde está aquele que pregava os seus sermões? Aí mais uma vez, alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora para Sião. Você quer ir para Sião, queridos? Eu tenho saudade dos céus, sem nunca ter estado lá. Por quê? Porque lá é a minha terra, lá é a minha pátria. Todos nós estamos aqui de passagens e eu não entendo porque nós nos apegamos a essa vida tão efêmera. Essa vida tão passageira, quando o que nos espera é eterno, quando nós vamos viver com Yahvé para todo sempre. Nós somos ovelhas, porque a ovelha é incapaz de cuidar de si própria. Você já viu ovelha se tosquear? Ela mesma? Me presta esse aparelho aqui. Quando não tosquiam a ovelha, o que acontece? A lã vai crescendo, Segundo, queridos, os zoólogos, a ovelha de todos os animais, é a menos capaz de cuidar de si própria. É a menos capaz de cuidar de si própria. E aí a Bíblia diz: porque eu sou ovelha, porque eu sou incapaz de cuidar de mim mesmo.
É por isso que eu preciso de Deus, mas nós, na nossa arrogância, acreditamos que somos capazes de decidir o que é melhor. Eu sei o que é melhor para mim. Eu sei o que é melhor para o meu futuro. Eu sei o que é melhor para a minha família. Eu sei o que é melhor. Assim pensam aqueles que não são ovelhas, porque as ovelhas entendem, eu não sei cuidar de mim. Eu não conheço o futuro, eu não sei dizer o dia de amanhã. Eu não sei o que vai acontecer. Eu vou correr para cá dizendo que é seguro e de repente desmorona. Eu vou correr para cá dizendo que é rico e de repente vai falir. Deus sabe todas as coisas. Mas nós não queremos que Ele cuide de nós, porque significa abrir mão do nosso ego, da nossa arrogância, das nossas vontades, do nosso... Ai, mas eu sempre sonhei. Quem disse que seu sonho é bom? Quem disse? E nós nos recusamos a entender que nós somos incapazes. Provérbios 14:12 é assim: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. O homem diz assim, esse é o caminho correto, é por aqui que eu vou. E Deus está dizendo, no final, você vai morrer. Morreu porque não quis ouvir a Deus. Eu li sobre um caso de um rebanho na Turquia. A ovelha é tão incapaz de próprio que ela foi, o rebanho estava pastando, os pastores daquele rebanho, era um rebanho de 1.500 ovelhas, mas está narrado aí, inclusive na internet. Estavam tomando cafezinho. Aí a ovelha foi se aproximando, despencou num abismo. Sabe o que aconteceu? As outras, 1.500 ovelhas morreram. 1.500, porque não foram capazes de parar diante de um precipício. E a Bíblia diz assim, Álvaro, você é assim, você é ovelha. Você não consegue nem enxergar o precipício. Você não consegue nem enxergar o abismo que se abre diante de você. Nas atitudes, no meio, nas escolhas, nas opções que você faz. Você não consegue enxergar que você vai morrer. Está parecendo que é bom para você. Está parecendo que aqui é legal, que é legal. E de repente o abismo. E aí o final desse caminho é morte. Morte. Nós somos incapazes, queridos, de decidir ou escolher o melhor. Provérbio 16:1-3 diz assim: ao homem pertencem os planos do coração. Todo mundo aqui tem plano. Todo mundo aqui tem planos. Eu já desisti dos meus. Eu até falo assim, mas se Deus permitir, se Deus quiser, eu não consigo nem dizer para você, se você fala, pastor, a gente se vê amanhã, eu não consigo nem dizer, não, a gente se vê sim, com certeza. Eu vou dizer, sempre, eu vou dizer para você, se Deus permitir, se Deus quiser, se Deus abençoar. Tinha uma jornalista chamada Leda Nagli, do jornal Hoje. Ela se despedia assim, sempre. Acabou o jornal, até amanhã, com certeza. Até amanhã, com certeza. Anos ela disse isso. Um dia eu ligo a televisão. Cadê a Leda Nagli? Foi demitida. O com certeza dela não tinha certeza absolutamente nenhuma. E a gente acha que tem. A Bíblia diz assim, olha, não diga, amanhã vou estar em tal cidade. Não diga, amanhã vou estar em tal lugar. Não diga, mas diga, se Deus permitir, eu vou estar em tal lugar. Mas a gente pode, a gente quer, a gente tem. E aí a gente acha que nós somos senhores de nós mesmos. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. É assim, pastor, isso é tão bom, pastor. Eu estou pensando em coisa boa. Estou pensando em segurança, tranquilidade, paz. Sabe, estou pensando em conforto. Estou pensando no bem para minha família. Olha só, parece tão bom. O Senhor avalia o espírito. E a Bíblia continua dizendo, consagre ao Senhor tudo o que você faz. Consagra, entrega, Senhor, é da tua vontade, é isso que o Senhor quer, é essa a tua vontade para a minha vida. Se for, Senhor, eu quero, se não for, eu não quero, porque aí os seus planos serão bem-sucedidos. Os meus e os seus planos, ainda que você não goste, só serão bem-sucedidos se estiverem no centro da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem gente que não gosta de ouvir, sabe por quê? Porque sabe que seus planos não são os planos de Deus. Mas eu quero muito
Querido, se dependesse dos meus planos, eu não estava aqui não, tá? Se dependesse dos meus planos, eu estava lá morando com meus filhos. Por que você está aqui, pastor? Porque Deus falou que eu não vou. Porque Deus disse que meu lugar é aqui. Mas, Senhor, eu estou sozinho, não tenho filhos aqui. Você vai ficar aí. Mas, Senhor, eu tenho cidadania portuguesa, green card, posso ir tranquilo, queridos, tranquilo. Tem aposentadoria, a pastora Elaine tem os aluguéis da herança do meu pai. Vou tranquilo. E por que eu não vou? Muita gente aqui já tinha ido. Muita gente sempre me pergunta, pastor, você não vai? Domingo passado mesmo, um casal foi na minha sala. Pastor, você não vai? Você não vai embora desse país? Como é que você vive sem seus filhos? E quando os netos chegarem, não sei. Se Deus não disser para mim, vai, eu não vou. Sabe por quê? Porque eu sou ovelha e eu sei que aquilo que Ele quer para mim é o melhor, ainda que não sejam os meus planos. A gente vive um mundo tão maluco. O Brasil está o caos. Tá, queridos, está o caos. Vai piorar. Eu quero ir embora. Eu não tenho medo do caos do Brasil. Se Deus estiver comigo, se Deus é por nós, a Bíblia diz assim, quem será contra nós? Quem será contra nós? Quem será contra nós? Para terminar, a gente vai continuar domingo que vem. Ovelhas são tolas. Desculpe, queridos. Deus olha para mim e fala assim, você é tolo. Tolinho, tolinho. Você já ouviu ovelha em circo? Quem já viu ovelha em circo fazendo truques? Já não? Nunca viu não? Atenção, a ovelha vai pular esse círculo aqui. Alguém já viu? A ovelha equilibrando, que nem a foca, a bola no nariz. Alguém já viu? Não! Ovelha não tem capacidade para isso, ovelha é tola. E é assim que Deus olha para mim e fala assim, vocês são tão tolos. Vocês são tão tolos. Mas nós nos consideramos espertos, capazes, inteligentes. Olha o meu QI, a minha inteligência, a minha cultura. Olha como eu sou influente. 1 Coríntios 1, 19, 20 é assim. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Rejeitarei. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Conheci uma pessoa tremendamente culta, muito culto. Aí ele veio me dar o livro dele, um livro aí sobre um pensador, um teólogo. Pastor, está aqui, para sua edificação. Querido, eu falei assim, não, meu filho, olha só, eu posso até ler por curiosidade, mas para minha edificação não vai ser não. Como assim? Eu conheço a tua vida. Seu casamento está destruído, seus filhos estão desviados, você está longe de Deus e com aparência de crente. Mas ele escreveu um livro que é muito profundo teologicamente. E as pessoas são seduzidas, ai que coisa inteligente, desafio para o meu pensamento. Eu não quero desafio para o pensamento, eu quero desafio para a minha alma. Eu quero ser desafiado na minha obediência a Deus. Eu quero ser testado por Deus, é nisso. E não, queridos, em sair descortinando segundo o filósofo tal, segundo o filósofo. Não me encanta a inteligência dos inteligentes. Não me encanta a sabedoria dos sábios. O que me grita a alma é o amor e a misericórdia do Deus vivo, daquele que deu seu filho para morrer na cruz do Calvário para me salvar. Voltaire era o grande filósofo francês. Todo mundo era seduzido por Voltaire. Voltaire disse assim: na minha sabedoria, daqui a 100 anos, o cristianismo não vai mais existir. Voltaire é convidado para as mesas dos reis. Todo mundo, Voltaire, filósofo, pensador. Sabe o que a história mostrou? Em 100 anos, o cristianismo não desapareceu. E a casa de Voltaire virou depósito de bíblias. Você está entendendo a ironia da coisa? Um homem reverenciado, o rei dos filósofos. E todo mundo vai porque Voltaire falou. É sério, queridos, nós somos tão tolos. A Bíblia diz assim, quem é verdadeiramente sábio, obedece a Deus. Tiago 3,13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês,
que o demonstre por seu bom procedimento, que a sua vida demonstre a sua inteligência, mediante as obras praticadas, com a humildade que provém da sabedoria que vem de Deus. Então, queridos, a nossa demonstração de inteligência me mostra como você vive, me mostra a sua casa, me mostra a sua família, me mostra seu casamento, me mostra os seus filhos. Aí a Bíblia diz, se você demonstrar isso, e mediante as obras que você pratica, aí você vai estar demonstrando sabedoria. Nós somos ovelhas, nós somos tão tolos. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.